Olá, Tribo Conteiro! Sextou, sexta-feira à tarde no Brasil, sexta-feira à noite aqui na França, sextou, aquele astral de sexta-feira, aquela delícia que é sexta-feira, e eu aqui com vocês, coisa boa, que sorte, e essa Tribo Conteiro que só cresce, que é uma tribo de coração bonito, que coisa boa. O Conteiro é exatamente isso, esse canteiro de gente, esse clube de histórias. Se você quer contar a sua história, manda uma mensagem para mim, um direct, chama no inbox, escreve nos comentários, me deixe saber. Estamos aqui para ouvir histórias. Histórias autênticas, histórias de verdade, de gente como a gente. A melhor história é a história de cada um. E, eu tô vendo aí Bob's Copacabana. Faz isso comigo não. Não faz isso comigo não. Coisa boa. Arribada, Tawane. Muito bom a gente estar junto. E hoje tem uma novidade, gente. A gente está num auditório maior, então dá para chamar todo mundo que tem lugar. Lá em cima é gigante. Dá para todo mundo sentar confortavelmente, respeitando o distanciamento social. Estamos num super auditório, a tribo cresceu demais e a gente estava assim com muito medo de não caber todo mundo de uma maneira confortável, porque são histórias tão bacanas de ouvir que é bom quando a gente tem um espacinho para ficar mais confortável, né? Então é isso, gente. Tem lugar para todo mundo, tem lugar lá em cima, tem uma mesa ali atrás, é só chegar, chamar os amigos, que a história é boa. História de gente, gente. Aqui é lugar de conexões humanas. Tem coisa melhor do que isso? Conectar, gente conectando a gente. Chama os amigos, manda um aviãozinho e vambora, que o Pablo já entrou e a gente não pode perder tempo, né? Vamos nessa, pessoal. Meu nome é Kátia Werneck e eu tô aqui para mais uma conversa com o Conteiro. Eu falo hoje com Pablo Valejos, esse carioca criativo, cheio de ideias, curioso, que adora descobrir a vida, as pessoas, o sentido, as conexões das ideias. E é um grande comunicador, é jornalista, é professor, é mestre em comunicação. Ele tem um curso incrível, novo, e que eu ia dar um spoiler, mas é melhor deixar ele falar, porque é um curso de criação web e que tá bombando. Mas eu não podia dar spoiler, né? Deixa eu chamar o Pablo. Vamos lá, gente. Todo mundo já bate palma para receber ele naquele carinho. Pablo. Alô aqui, hein? Olá! Salve! Tudo bem? Tudo bom, cara? Tô conseguindo me escutar? Tô conseguindo. Fala mais pra eu saber. Tá conseguindo? Oi? Tô conseguindo. Tô te ouvindo, tô te vendo. Tá bom o meu som também pra ti? Tá, tô te escutando numa boa. E aí, como é que Que você tá? bom. Tá bem, que bom te ver, cara. A gente. Bom, pessoal, pra quem não sabe, a gente se conheceu lá atrás, há uns 5 anos atrás, e ele estava fazendo um programa super bacana, um projeto mega sensível, que eu fiquei apaixonada e a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Pablo, que coisa legal saber de ti, que oportunidade boa você estar aqui nesse projeto tão novo que eu estou fazendo com tanto amor. A gente gosta de gente, né, cara? Cara, obrigado, Kátia. Oi, tudo bem? Gente que tá chegando, gente que tá assistindo essa gravação, caso você esteja aí. Oi. Bom, então, como é que a vida leva a gente, nos conduz para lugares, né, inusitados? Eu conheci a Kátia quando eu estava produzindo uma iniciativa em audiovisual, uma iniciativa muito embrionária, bem simples e objetiva. E aí eu chamei a Kátia para que ela pudesse dar uma entrevista para mim, falando sobre tópicos bem sensíveis a ela. E aí ela abriu o coração dela e foi um momento muito marcante na minha vida, a entrevista em audiovisual que eu fiz com a Kátia. E a entrevista foi tão boa que eu acho que ficou guardado na memória dela de algum modo, e na minha também ficou super encapsulada. Eu vou falar mais a respeito. Se você quiser, eu posso continuar falando a respeito. Você que manda. Olha,
Eu quero saber tudo, cara. Eu quero saber como surgiu. Peraí que minha gata vai pular aqui na minha água. Alguém, ô, produção, alguém, por favor. Alguém aqui, por favor, Nina. Não derruba, por favor. Obrigada, amor. Eu quero saber muito disso. Eu quero falar desse projeto, mas eu tenho uma necessidade enorme de voltar um pouco mais a essa história. Porque eu olho para você e eu vejo assim um Pablo que eu não conheci, que eu não sei, a gente se viu uma vez na vida, e eu olho e falo assim, cara, ele deve ter sido uma criança que já mostrava ser exatamente esse Pablo aí. Inquieto, cheio de... E eu queria que já você voltasse um pouquinho para a gente depois seguir essa ordem cronológica da sua vida tão cheia de descobertas, né? Ok. Bom, então, meu nome é Pablo Valejos, eu... Começando pelo começo, eu sou filho da Ângela e do Alfredo, que meu pai é chileno, minha mãe é brasileira. Ele veio pro Rio com o sonho de torcer pelo Flamengo, visitar a praia de Ipanema e jogar futebol, jogar uma pelada ali na praia. E meus pais me criaram com muito trabalho, eles trabalharam muito na vida deles e eles tiveram que ralar bastante para me oferecer um contexto agradável, um contexto de estudos e tal. E eu morei numa região um pouco perigosa, ali de frente para o Morro da Mangueira, que é na zona norte do Rio de Janeiro. Alguns de vocês talvez já devem ter escutado, ou já moram perto, inclusive, não sei. E naquele contexto no qual eu cresci, eu cresci com 4 outros irmãos dentro da mesma casa, além de 2 pais e uma série de tias e avós que estavam sempre muito atarefados e trabalhando bastante. E eu gostava bastante de observar os meus irmãos, os meus familiares, e nesse exercício de campo, de observação de campo, digamos assim, eu pegava um pouquinho de cada um deles, eu absorvia um pouco dessas assinaturas comportamentais e emocionais que eles me mandavam. E eu sempre fiquei muito curioso sobre a história desses irmãos, a história desses avós, as histórias dos meus pais. Então eu gostava muito de me colocar à disposição como ouvinte para que eu pudesse compreender um pouco mais deles e, na compreensão desses indivíduos, compreender mais a figura humana, né? O intelecto humano, né? A cognição humana. Então sempre foi muito curioso e... E isso acabou sendo a sua assinatura, né? E essa é a sua assinatura, exato. Isso. Hoje faz todo sentido, né? Na época eu tinha uma dificuldade de correlacionar, assim, tipo, quem eu era, por que eu estava fazendo as coisas e tudo mais. Eu tenho pouquíssimas, eu não consigo resgatar tanto da minha infância, e eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Psicólogos que estão me vendo aí talvez devem poder me lançar uma luz a respeito disso. Mas das poucas coisas que eu lembro da minha infância, eu lembro muito de um episódio que é muito característico, é muito importante de trazer isso à tona. Gosto de lembrar desse episódio, ele não é dos melhores, mas acho interessante. Uma micro história. Eu era muitíssimo novo, assim, antes dos 10 anos, e eu lembro de pouquíssima coisa. Mas olha só que história esquisita, né, de guardar, de reter. A minha mãe e meu pai, eles tinham uma dívida com a Caixa Econômica, que a Caixa Econômica estava dando um problema, colocando eles na berlinda e tudo mais, e meus pais não sabiam lidar com aquele... Enfim, um fuzuê. E uma coisa interessante que aconteceu foi que minha mãe, ela ficava muito tensa a respeito da possibilidade da gente não morar mais no lugar onde a gente morava. Ela estava com medo de despejo, porque ela estava sendo confrontada por um monte de... Enfim, problemas financeiros tais quais muitas famílias brasileiras enfrentam, né? Todo mundo sabe como é que é o perrengue de ser carioca e de ser brasileiro. Mas uma coisa que aconteceu foi que minha mãe, a gente recebia visita de, por exemplo, algum funcionário da Caixa que ia entregar não sei lá, uma intimação, qualquer vinda dos Correios, a minha mãe achava exatamente, ela achava que era o despejo acontecendo. E aí a gente recebia uma ligação no interfone, a gente ficava desesperado, e aí ela falava assim, Pablo, bota tudo mais importante seu numa caixa, porque a gente vai ser mandado embora.
E isso eu tinha, tipo, menos de 10 anos. E Que isso isso? me amedrontou, exatamente. E isso me amedrontou bastante. E, assim, nada contra minha mãe. Ela tinha medo. Se eu tivesse no lugar dela, eu ia ter o mesmíssimo medo. Ela tinha 5 filhos para criar, além de responsabilidades financeiras e profissionais muito grandes. Então, acho que ela não conseguia ali segurar a emoção dela na hora de sentir o medo dela. E aí ela falava frases como essa, e eu ficava assim, ai meu Deus, em estado de alerta. Só que tem um ponto de vista que eu lancei sobre essa frase. Essa frase, bota tudo numa caixa, porque a O gente que vai que é ser o tudo, despejado. né? Isso, é perfeito. Eu fiquei na dúvida. Durante muitos anos, eu tomei aquilo como é, uma urgência, um exagero e tudo mais e tal. Só que em determinado ponto, eu olhei para trás e falei assim, o que eu teria colocado numa caixa? O que eu teria levado para a fuga? Entendeu? Se eu tivesse que escapar, se eu tivesse que investir num escape, o que eu teria colocado dentro daquela caixa e seguindo em frente, entendeu? Então eu gosto da ideia de que a vida ela me apresenta momentos de Pablo, bota tudo numa caixa que a gente vai precisar ir. E eu gosto de sempre pensar o que eu colocaria numa caixa, né? E com o passar dos anos e com o ganhar dos anos, né? Eu fui observando que eu colocaria coisas imateriais dentro da minha caixa, né? Então, eu colocaria muitos momentos que não foram fotografados, eu colocaria muitas sensações que não cabem também dentro de uma caixa. Então, de certo modo, a minha mãe, que até então tinha esse medo, essa insegurança, né, do despejo e bota tudo numa caixa que a gente vai precisar sair, hoje parece que a ideia de vamos sair e a gente nem precisa de caixa, essa ideia Porque me o que a trouxe. gente tem, né? O que a gente guarda é o que a gente Exatamente. precisa, né? Mas chegar nessa reflexão é incrível que você acabou amadurecendo muito através desse medo, né? E através do medo, através da sua observação, através da reflexão, através de algo que é uma marca muito sua, que o que vale realmente, né? E aí isso é teu traço, e eu sei que é seu traço, porque lá atrás, a gente vai caminhar um pouco mais nessa história, mas lá atrás, quando a gente se conheceu, naquela entrevista, óbvio, né? Você estava me entrevistando, eu vi quando ficou pronto, e depois amei, e depois vi todo o resto. Acho que não tem um só daqueles vídeos que eu não tenha assistido e identificado o seu traço muito marcante, essa tua sensibilidade com a leitura humana, né? Que assim, e que te abre mil possibilidades, né? Exatamente. Esse episódio da caixa, essa percepção que eu coloquei em cima da caixa e da possibilidade de o que eu levaria numa caixa se eu tivesse que sair, esse tipo de percepção, ele foi me acompanhando ao longo da vida. Como eu cresci numa família muito plural, com indivíduos completamente diferentes, meu pai é muito diferente da minha irmã é diferente da irmã X, a minha outra irmã é diferente da outra e tudo mais. Então, assim, como era uma família muito mista, com personalidades completamente distintas, eu fui recebendo opções de como ver a vida, entendeu? Eu seguisse o rumo do meu irmão, eu teria observado a vida de tal forma. Se eu tivesse seguido essa minha outra irmã ou essa minha avó, eu teria enxergado a vida de uma perspectiva X ou Y ou Z. E eu acho que tem um termo muito legal dentro da comunicação que se chama palimpsesto, né? Então, assim, eu acho que eu meio que fiz uma colagem de percepções e a cada vez que a vida me apresentava algum tipo de obstáculo, desafio, momento de decisão, a minha escolha era sempre revisitar essa livraria, essa biblioteca de percepções e identificar de que modo eu poderia agir. Então, que tipo de pessoa, que tipo de fonte, de referência eu utilizaria nesses momentos decisivos. Então, em várias etapas da minha vida, eu fui um pouco Dona Ângela, que é minha mãe, eu fui um pouco Alfredo, meu pai. De vez em quando eu era um pouco da Thaís, minha irmã. E de vez em quando e quando eles me deram sobrinhos, eu fui me tornando um pouco meus sobrinhos, e acho que os sobrinhos também se tornaram um pouco Pablo Valejos. Então, foi uma forma de encarar a vida que eu levei adiante. E é muito interessante que você fale sobre essa minha curiosidade,
E é muito curioso também porque a gente se conhece tão pouco e ao mesmo tempo a gente se conhece tanto. É difícil de explicar esse tipo de relação. E eu fico muito feliz que a gente tenha construído isso, mas acho que tudo isso, toda essa visão que você tem sobre mim, essa percepção que você tem sobre mim, ela teve um ponto, ela nasceu em um momento muito determinado da minha vida, em que eu estava, assim como todo jovem, se descolando da infância e encontrando as fragilidades da vida adulta, do início da vida adulta, ou seja, parecia, sabe, uma coisa assustadora, me tornar adulto, abandonar a imaginação, a doçura da vida. Então, assim, nesses momentos de quebra, né, da pureza, eu me vi confrontado e eu achei muito legal a ideia de me tornar adulto em algum momento. Eu nunca fui o cara que queria ser adulto ou eu queria ser criança. Eu gostava de viver, ponto. E acho que, além de gostar de viver, eu gostava de explorar os cantos da minha cabeça e os cantos do mundo. Sempre achei que o mundo oferece dois tipos de plataforma. Aquela que você percorre do lado de fora, ou seja França, Brasil, ou seja lá onde for, assim como a plataforma que você percorre dentro da sua própria imaginação, dentro da sua própria cabeça. Então eu sempre gostei de falar que mais do que, sei lá, carimbar muitas vezes o passaporte, eu gostaria de percorrer uma viagem interna muito mais profunda e bem direcionada. Exatamente. Então eu sempre gostei das viagens que eu fiz pela vida. Acho que uma grande viagem, Kátia, que eu posso elencar aqui para dividir com você, é uma viagem interna que eu fiz quando minha irmã ela era casada com um dono de bar em Cabo Frio, e esse dono de bar ele ficava de frente para a Praia do Forte, que é uma praia turística muitíssimo conhecida, né, por cariocas, e essa Praia do Forte ela ficava num ponto muito privilegiado, e ele me chamou uma vez para trabalhar no bar deles, que eles tinham juntos, e aí eu fui trabalhar nesse bar e eu tive a oportunidade de descobrir a vida por trás de um balcão. E eu gosto muito de lembrar desses tempos como barman. Caixa, balcão. Exatamente. Memória e loucura. As coisas já estão se conectando. Vamos lá. Exatamente. E acabou que eu até então, eu conhecia muitíssimo a percepção de vida, o ponto e o modo de vista dos meus pais, né, de enxergarem a vida e dos meus familiares. Agora eu tinha encontrado um território no qual eu poderia usar como playground de inteligência emocional e de absorção de conhecimento. Adivinha, tenta chutar aí quantos turistas de variadas partes do país, com variadas personalidades, gostariam no balcão com a oportunidade. Com histórias. Exatamente. Então isso se tornou assim um ponto de enriquecimento intelectual e emocional muito grande. Eu sinto como se eu estivesse pisando numa biblioteca, de fato, né? Só que com uma biblioteca com ritmo, com calor e com muitos signos, né? Tipo, quando eu estava trabalhando no bar, eu tinha a oportunidade de observar como as pessoas se mexiam, como elas lidavam umas com as outras, como que elas se direcionavam a mim, como que elas pediam, enfim, todas essas coisas eu ficava... E eu não sei você, mas quando você faz essas observações, parece que você cria para cada uma dessas pessoas que às vezes tem um pequeno movimento, um pedido, uma forma de pedir, ou, enfim, qualquer historinha, você cria mentalmente um roteiro inteiro, né, de possibilidades. Tem um personagem que dá um livro, né? É incrível, isso é criação pura, né? Isso. Eu acho que é por causa... eu acho que é por causa da troca que eu fui compreendendo como que meu raciocínio ele poderia ser curado dentro das minhas dores internas, né? Por causa dessa vida muitíssimo turbulenta, principalmente aqui dentro da cabeça, né? Assim como qualquer outra pessoa que esteja na faixa dos 25, 35, as dores são grandes, né? A depressão e a ansiedade são doenças populares, infelizmente comuns, habituais
no nosso contexto moderno. Então, eu também atravessei aflições internas que, felizmente, eu encontrei cura no lidar. Então, acho que seja, sabe, dentro do âmbito familiar, quanto no âmbito, sei lá, no contexto de um bar, eu encontrava no lidar com pessoas algum tipo de cura. E mesmo quando eu não estava diretamente interagindo com as pessoas, eu acho que o fato de eu estar nesse ponto de observação, testemunhando a vida se desenrolando na frente dos meus olhos, aquilo dali me oferecia, tal qual uma orquestra, me oferecia algum tipo de sentido, entendeu? E aí tem aquela frase famosa, né? Só faz sentido aquilo que é sentido, né? Então, eu gostei muito dessa ideia de sentir os momentos, não necessariamente quando eu era atuante dentro deles. E acho que ali, enquanto barman, eu tinha a oportunidade de participar quando necessário e me distanciar quando fosse do meu desejo. E dentro ali do balcão, eu vivi histórias assim de muito calor mesmo, muito agito, estresse e ao mesmo tempo, sabe, uma diversão. E fui descobrindo que eu sou da noite tanto quanto eu sou do dia. E isso tudo foi numa faixa etária muito desafiadora, e eu estava me desenvolvendo. Se você me perguntar, eu comecei a lidar com aquele cenário do bar quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, e eu saí do bar, parei de trabalhar no bar, acho que com uns, sei lá, 18, 19 anos, quando eu já estava ali na faculdade. E foi um período muito interessante para que eu pudesse trazer à tona essa visão de que a vida, ela sempre vai ser um balcão. E dependendo de como que você coloca a sua moeda, que é o afeto, no fim das contas, a troca ela vai ser muito mais enriquecedora. Então, dependendo de como que eu invisto a minha personalidade, minha atenção, meu cuidado ali no balcão, a troca ela vai ser muito mais prazerosa, ou ela vai ser desgostosa. Não sei se eu estou me fazendo ser entendido, muito claramente, eu sinto da mesma forma. Trata-se de uma moeda afetiva, uma moeda subjetiva, entendeu? Então, quando você está lidando Nutre com isso, pessoas, exatamente. Quando você lida com as pessoas, parte daquela relação autoral com você, né? Então, você tem uma participação ativa na cocriação daquele empreendimento. Pablo, isso faz muito sentido para mim, porque eu costumo dizer no ponteiro, mas eu digo isso a minha vida inteira, né? Porque é como eu sinto, que eu sou essa colcha de retalhos, sabe? Formada pelas relações que eu construí ao longo da minha vida. Então, assim, a relação humana é tão forte, essas relações que a gente vai fazendo com as pessoas, que parte do tempo. Quem é a Kátia? A Kátia é a Kátia com o Pablo, com o Ricardo, meu marido, com a Glória, com o Rário, com todo mundo, né? Porque é uma construção. Exato. Parte é uma coisa muito individual e nossa, e parte é essa construção de vida que pulsa da comunhão das pessoas, né? Do que nós somos. Então eu sinto, quando você fala, eu tô toda arrepiada, porque a sua descrição me faz muito sentido. Me é muito clara o que você fala. E por isso essa conexão que a gente teve naquele momento onde você foi fazer a entrevista na Subsea 7, onde eu trabalhava na época. E eu, assim, você chegou com tanta coisa, sabe? Você chegou com o teu equipamento, você chegou sabendo o que era sabendo a história, conhecendo tudo. E quando você foi embora, eu falei com a Renata, que era a pessoa do RH e estava comigo, eu falei assim, que coisa mais fofa, que pessoa mais sensível, porque você ficou em mim, né? E tá aqui. Olha que coisa linda isso! É um absurdo isso, porque eu acho incrível. Eu fico muitíssimo lisonjeado que pessoas que aconteceram episodicamente na minha vida, né? Pessoas que aconteceram em um determinado ponto, de algum modo, elas me carregam de uma forma assim, tipo, realmente lisonjeadora, sabe? Eu fico muito agradecido pelo fato de pessoas me
me levarem na memória, mesmo que a gente tenha se cruzado por um par de segundos, entendeu? E eu já até comentei isso com algumas outras pessoas, né? Que não vale a pena você construir uma relação de frequentes ausências, porque eu prefiro, mesmo que durando 2 minutos de encontro, eu prefiro investir que aqueles 2 minutos sejam equivalentes a bons anos, entendeu? Eu gosto da ideia de que qualquer pessoa que me cruza, mesmo que em 1 minuto, 5 minutos, 1 hora de live, ou seja, por 2 anos de vida, eu gosto da ideia de que eu vou nutrir aquela atenção e pelo tempo que for, É eu vou ser grato. a presença real, é estar Exatamente. presente na relação. Exatamente. E presença, Kátia, você sabe disso, nem sempre é sinônimo de tempo, nem sempre é sinônimo de geolocalização. Presença é uma coisa imaterial que a gente constrói, a gente cocria, né? A gente cria conjuntamente, principalmente num olhar genuíno, numa troca genuína, num doar, num entregar, num receber. Então, eu acho que presença é uma coisa que não dá para encostar necessariamente. Eu perdi a minha tia Letícia, que é assim, a razão de eu ter me tornado esse cara que você está conhecendo aqui hoje, assim como a minha mãe, né? Eu perdi a minha tia há muitos anos e ela nunca foi tão presente na minha vida, justamente porque a manifestação dessa minha tia Letícia, ela se dá pela minha própria existência. Então, é uma pessoa que não está fisicamente presente, mas mental e espiritualmente presente. Lindo isso, cara. Lindo você. E como você chegou, como foi chegar e definir o que você ia fazer de faculdade, começar uma história e conta isso. Então, até então eu já te contei sobre esses altos, essa montanha russa da vida emocional, familiar, etc. E eu tinha colocado na minha cabeça que eu precisava estudar e encarar a empreitada profissional e da vida adulta, né, de uma forma mais sólida. Então, eu gostaria de fazer estudar algo que servisse como instrumento de manifestação e expressão dessas histórias que hoje eu estou narrando para você. Então, assim, como é que eu vou pegar e materializar tudo isso que eu sinto e tudo isso que eu quero ser? E eu sempre, como eu já falei para você, como você já deve ter observado, né? Eu sou muito ali da comunicação, eu sou muito gosto muito de arte, gosto muito de fazedoria, é a minha parada. E eu sempre eu gostaria de um instrumento, gostaria de uma ferramenta que eu pudesse pegar e, sabe, manusear. E eu descobri que o jornalismo ele me entregava um número de ferramentas, as melhores ferramentas para que eu pudesse expressar essa minha existência. Então, foi por meio da foto, do vídeo, do texto, que eu acabei manifestando essa minha existência. E eu fui desenrolando essa graduação em jornalismo, sempre carregando, desde criança, o sonho de ser professor. E eu sempre quis ser professor justamente por causa dessas figuras femininas, que são a minha mãe, a minha avó e minha tia Letícia. Exatamente. Elas eram professoras, né? Elas davam aulas no ensino fundamental. Minha mãe também dava aula no ensino médio. E eu sempre gostei muito da figura do professor, como essa identificação meio Paulo Freire, de que não se trata somente de transmissão de conhecimento, transferência de conhecimento. Trata-se de uma troca que é co-criada, co-estabelecida, de uma forma respeitosa, mirando em um ser humano cada vez melhor. Então, eu gosto dessa visão. E uma coisa que aconteceu foi que sempre, durante toda a minha faculdade, sempre persegui estágios, trabalhos, e sempre também tive, por ter prazer de trabalhar, que é uma coisa que meus pais acabaram me doando, todo o trabalho que eu tinha, Kátia, eu enxergava como, novamente, uma forma de expressão, né? O que esse trabalho tem para me ensinar? O que essas pessoas que trabalham comigo, o impasse que eu tenho com aquele colega tem para me oferecer? É nesse momento que eu mudo, eu modifico
uma parte do meu caráter? Se eu tomar essa decisão do lado de cá, será que isso vai me tornar uma pessoa melhor, vai me tornar uma pessoa pior? Então, assim, gostava muito da ideia de um currículo bem preenchido, mas me encantava muito mais a ideia de que o trabalho ele poderia agregar coisas à minha personalidade. Então, a gente comentou, né, sobre esse negócio de colagem, retalhos. Tem, inclusive, um termo chamado bricolagem, né? Tipo, fiz uma bricolagem, uma colagem mesmo de vários Pablos que eu já fui. E eu gosto sempre de falar, né, que durante toda a etapa ali da adolescência, da faculdade, inclusive do término da faculdade, parecia uma fileira de Pablos que estavam acontecendo. E eu sempre fiquei muito instigado, muito curioso e interessado para saber qual era o próximo Pablo a chegar. Exatamente. E durante a faculdade eu desenvolvi a ideia de um projeto documental no qual eu entrevistaria pessoas para falar para ela, perguntar para essas pessoas o que seria felicidade para elas. Mas essa pergunta ela me pareceu tão objetiva que acho que ela renderia sempre uma resposta objetiva. E aí eu pensei, bom, se eu perguntasse de uma forma diferente, então eu estabeleci uma pergunta que seria sobre o que você poderia falar sem parar. Porque a gente sabe, né? Quando a gente gosta muito de alguma coisa, a gente pode falar sem parar sobre ela. Eu, por exemplo, me apaixono pela vida, eu me apaixono pela família, e é por isso que eu falo muito sem parar. Então, quando eu desenvolvi essa pergunta sobre o que você poderia falar sem parar, eu comecei a perguntar para algumas pessoas, e isso me rendeu aí cerca de 50 a 60 entrevistados, 2 empregos diferentes, um deles no estado de São Paulo. Então, me levou para muitos lugares. Ser jornalista e aliar essa profissão a uma pergunta irrefreável dentro da minha cabeça, dentro do meu coração. E aí foi quando a gente se conheceu. Sim, eu amei falar sem parar. Eu amei falar sobre amor, amei falar sobre Gigi, amei falar sem parar. A gente gosta de falar, né, Pablo? Pois a gente gosta de viver, a gente gosta de falar, a gente gosta de gente. E assim, bom, eu te falei já que eu assisti todas essas histórias e todas foram muito sensíveis e você mandou muitíssimo bem, porque o seu olhar para editar as coisas, para colocar a imagem certa, no momento certo, assim, incrível. E aí você passou também por jornais, você teve experiências incríveis, né, jornalísticas. Você é novo, mas com muita agilidade de vida, com muita sede. Então tem muita história para contar, ouviu muita coisa, percebe muita coisa. E hoje, conta esse Pablo agora. Então, esse Pablo de hoje, eu acho que é o Pablo... Eu acho que era isso que eu queria ser, Kátia. Rapidinho, aí agora, imagina falar sem parar, Catita. Pois é, a gente aqui é perigosíssimo para esse falar sem parar. Mas esse Pablo de hoje? Esse Pablo de hoje, Kátia, era isso que eu queria me tornar. Sério. Dentro de mim ainda mora aquele Pablo, aquela criança se perguntando o que colocaria na caixa, aquela criança com medo da vida e do tempo acontecerem. E hoje eu encontro uma tranquilidade em ter quem eu sou, entendeu? Eu fui vários Pablos, alguns deles eu não gosto, outros eu gosto, mas como diria minha mãe, inclusive, o que importa é que eu fui, entendeu? Eu fui Pablo e eu tô sendo esse Pablo. E em vários momentos da minha vida eu ficava me perguntando qual era o sentido disso, porque eu queria dar fim a isso, a essa grande empreitada da vida humana, a minha vida. E em algum determinado momento eu falei assim, não é isso, eu acho que eu estou no caminho de avançar nessa história que está ganhando uma forma tão bacana e de tanta vitória, tamanha coragem, e eu gostei disso. E eu fui... minha vida foi colidindo com de outras pessoas que, de algum modo, esse lidar com essas outras pessoas me sugeriam pistas de que, Pablo, segue em frente. Não para você está no caminho, você está no caminho, né? Não interrompe isso, segue em frente. E eu passei por vários momentos interessantes, de muita provação, e eu tive que encontrar força e algum tipo de determinação. Muitas pessoas fizeram parte
dessa minha persistência na minha própria vida. E não posso negar que minha família, meus pais, principalmente, eles foram assim muitíssimos responsáveis por tudo que eu me tornei na minha vida. E se hoje eu sou uma pessoa que vale a pena escutar, parar e conversar, é por causa deles. Então foi um momento muito significativo quando eu fui desenrolando a minha carreira enquanto jornalista, fui trabalhando em agências de marketing digital, avancei no Falar Sem Parar. Eu sempre digo também às pessoas que tem uma frasezinha que é muito boa, né? Que prosa é como uma casa pegando fogo, e poesia é como se fosse um trem-bala atravessando essa casa pegando fogo. Eu gosto dessa ideia de que algumas pessoas têm a impressão de que eu sou um trem-bala, ou eu sou uma coisa muito veloz, muito potente, muito latente, e eu acho interessante essa visão. Me orgulho dela, inclusive, foi por causa dela que eu vivi bastante. Então, eu gosto desse ritmo frenético, incessante, 220. Da fazedoria, você é um fazedor. E ele me trouxe, exatamente, e ele me trouxe tantas recordações e tantos momentos que valem a pena segurar, entendeu? Então, eu gosto de como essa velocidade que eu escolhi aderir na minha vida, como que ela me trouxe tanta coisa e tantas pessoas interessantes. E por causa dessa velocidade, eu não desisti de percorrer o grande trajeto aí do início da vida adulta, né? Hoje eu estou com 31 anos e quando eu estava com 28, eu levei um golpe financeiro de um cara muito mau caráter, e ele me deu um golpe financeiro quando eu estava empreendendo, e eu coloquei na minha cabeça que eu passaria por cima desse evento se eu resgatasse dentro da minha própria história algum tipo de solução. E a solução, ela estava exatamente em olhar para aquele antigo sonho de ser professor. Eu me apliquei ao mestrado, passei em terceiro lugar, postei a respeito disso no Facebook, e quando eu postei isso no Facebook, uma ex-professora minha, ela me chamou para dar aula na Estácio de Sá, e 3 meses depois eu estava dando minha primeira aula dentro da Estácio, no curso de jornalismo, e também para curso de publicidade. E 1 ano depois, ou seja, no início de 2020, eu pude me tornar também professor no ensino fundamental. Então, me tornei professor no ensino fundamental, dando aula de tecnologia para crianças de 5 a 10 anos, dando aula na graduação de jornalismo para jovens adultos e adultos. E, posteriormente, mais conhecido como Semana Retrasada, eu fui chamado para ser coordenador da graduação de jornalismo e coordenador da pós-graduação de marketing e mídias digitais. Então, tem sido uma jornada meteórica, trem-bala, mas muitíssimo feliz e com felicidades inimagináveis. Então, assim, tenho tanto motivo para sorrir e tanto motivo para me orgulhar da pessoa que eu me tornei. De vez em quando não é fácil, a gente se questiona, a gente se confronta, a gente se indaga muito. Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso? Será que era isso que eu gostaria de ser? Mas eu sempre olho para trás e resgato aquela criança que eu fui, resgato aquelas histórias familiares e aquelas pessoas que cruzaram no meu caminho. E na troca que eu estabeleci com elas, eu vejo que vale a pena continuar. Uma coisa que é importante de falar, Kátia, se tiver um minutinho só breve, é que tem um minutinho, você tem todos os minutos. Tem uma mulher que, assim como a minha tia, me marcou muito quando em 2014, talvez 15, eu trabalhei no Jornal Extra. E lá eu criei um projeto primo, digamos assim, um projeto muito semelhante ao Falar Sem Parar, que foi essa série documental na qual eu te entrevistei. E lá no Jornal Extra eu fiz criei uma iniciativa chamada Extra Sorriso. E eu pude entrevistar, naquela época, o coordenador das atividades psiquiátricas do Hotel da Loucura. Ou seja, aquele instituto que funciona na Zona Norte do Rio, que tratava pacientes com demência e outras questões. Ali é o que é Água Santa, abolição, o que é aquilo ali? É uma esquina, né? Não, aquilo dali não eu vou tentar me lembrar, mas é Engenho... Não precisa. Engenho da Rainha, Engenho Novo. Eu sei. Engenho Novo, eu voltava da Gama Filho e passava por ali. Uhum. Exatamente. E ali eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da história da Anísia da Silveira. E nessa história da Anísia da Silveira,
que foi uma enfermeira muitíssimo significativa ali no tratamento de doenças Engenho de Dentro, a Mariana Estrela está me falando. Inclusive, Estrela, que é minha aluna, inclusive. Então, por causa dessa história que eu fui descobrindo cada vez mais, que era a da Anísia da Silveira, eu pude ver que nosso cérebro, individualmente, a gente tem uma forma de lidar com esse grande e plural jardim que é o nosso cérebro, entendeu? Então, a gente tem uma coisa dentro de nós que é o nosso inconsciente e a gente tem a oportunidade de nutrir, cultivar esse nosso inconsciente de modo a expressar as nossas essências. E a Anísia da Silveira, ela ofereceu aos loucos daquele instituto psiquiátrico a oportunidade de usar a arte como uma forma de expressão e manifestação. É maravilhosa! Exatamente, perfeita. E eu gostava muito da ideia dela que ela tinha a respeito de gatos. Ela falava que os gatos ensinavam muito sobre o lidar. Então, eu gostava muito da ideia do lidar com pessoas e respeitar o inconsciente do outro. E eu também gostava da ideia que o Vitor Por Deus, que era o coordenador do Hotel da Loucura naquele período, eu entrevistei, e ele falava muito sobre como que o trabalho, seja ele qual for, não precisa ser o ofício da carteira de trabalho, né? Mas qualquer trabalho que você faça, ele pode ser uma extensão da sua comunicação, uma extensão da sua própria existência. E eu já tinha isso dentro de mim. E quando ele falou aquilo, causou uma ressonância dentro de mim que fez todo sentido. Afirmou, né? Ele corroborou, ele validou o seu sentimento, que às vezes a gente tem essa fragilidade da gente falar assim, será que o que eu estou fazendo vale a pena? Será que é isso mesmo? E aí quando a gente ouve alguém que a gente valida muito e tal, e fala assim, não, isso que você está fazendo, o falar sem parar, o sorriso, o conteiro, vale sim, isso é trabalho, isso valida esse nosso sentimento, né, de existência, de potência do existir de vida, né? Que faz tudo valer a pena. Faz toda a coisa valer a pena. É isso que faz sentido. É isso que eu coloco na caixa. Exatamente. Perfeito. Eu, por exemplo, eu acho que existem várias formas de manifestar a sua existência, de expressar quem você é, e é tudo muito temporal. Eu tô usando um grupo de palavras para falar um pouco sobre a minha história hoje. Mas eu tô ansioso, eu não vejo a hora de descobrir quem eu vou ser amanhã e quais serão... Histórias você vai contar. Exatamente. Quais serão os grupos de palavras, o que vai acontecer comigo. Eu não vejo a hora e eu encaro isso com muita alegria, bem... Deu uma congeladinha, mas vai voltar, galera. Porque Pablo tem muita palavra para falar pra gente. Muita. Falar sem parar. O que eu colocaria na minha caixa, entendeu? Tem a música, né? Força Estranha, da Bethânia, que fala, eu pus os meus pés no riacho e eu acho que eu nunca os tirei. Eu acho que é bem por aí. Eu nunca deixei de ser aquela criança, eu nunca vou deixar de ser aquela criança, muito pelo contrário. É por causa de tudo que eu tenho me tornado que aquela criança vai ganhar cada vez mais vida. Exato. E aliás, que a gente não pode a gente não pode perder essa criança, né, que a gente carrega. Porque para a gente saber quem a gente é ou qual o melhor caminho, uma grande amiga que eu escuto muito, que se chama Madelon, ela sempre diz assim, a resposta está dentro de você, lá na criança que está dentro de você. A resposta daquilo que você do que você quer fazer, está ali. É simples e não mudou, porque ela é a tua essência. Então, você carrega, ela tem uma latência enorme na essência. Maurício está falando assim, abraço, Pablo. Maurício é meu cunhado, você sabia?
Um olhar diferenciado para as histórias. Depois, eu conheci o Maurício na época do Jornal Extra, sempre muito carinhoso, sempre muito gentil comigo. Um beijo, Maurício, bom que você está por aqui, bom te ver, mesmo que seja por um comentário, mas bom te ver. Eu queria muito ter esbarrado com o Maurício quando ele estava absorvendo as histórias dentro do automóvel que ele estava dirigindo. Eu queria muito ter esbarrado, ser um dos sortudos que passou pelo carro ali do Maurício. E, inclusive, aproveitando esse momento, eu queria só dar um oi para os alunos que estão por aí me assistindo e também a minha mãe e meu pai que estão assistindo também. Ai, que lindo! E eu agradeço a eles, a esse filho maravilhoso que está aqui compartilhando essas histórias com a gente, inspirando a gente nessa sexta-feira, assim, putz, super abençoada. Como o universo une as coisas, né? Ah, como é bom! Mas, Kátia, como eu te falei, eu sou muito grato por tudo isso que aconteceu, por tudo que está acontecendo, e eu tenho uma certeza única na minha vida de que, já dizia também outra música que eu e minha mãe a gente está sempre falando, é preciso estar atento e forte. Então, é com muita força, é com muita atenção que eu pretendo desenrolar minha vida, e eu gosto de como ela se apresenta, exatamente no mesmo ritmo que eu me propus a ela. Então, se eu decidi que eu levaria a vida nos 220 volts e também numa velocidade frenética de um trem-bala, é assim que ela me acontece. Então, por causa disso, que em tão pouco tempo, tanta coisa aconteceu. E eu gosto, me dá uma sensação de que a vida ela está muito latente dentro e fora de mim. Então, é como se tudo que eu faço tivesse um pouquinho de vida acontecendo. Essa live, esse quarto, as pessoas que estão assistindo, eu tenho certeza de que, de algum modo, essa nossa conversa, sendo assistida hoje ao vivo ou sendo assistida na gravação, a pessoa que assistir, ela vai virar e falar assim, tá aí, essa é uma pessoa que está viva e essa é uma pessoa que está vivendo. E vai dar uma sensação de que, caraca, parece que essa pessoa tem uma sobriedade sobre a vida, o que ela é, né? Mas é que viver não é estar vivo, né? Viver viver é muito diferente de estar vivo, né? E a gente, às vezes, está vivo até quando tem pouca vida. Às vezes tem pouca vida e a gente está vivo pra caramba. Às vezes o corpo não responde e a gente está com muita vida de lutar. E às vezes a gente está com pouquíssima vida e, né, a gente está pouquíssimo vivo, por mais que exista vida rolando. E me diz uma coisa, eu me interessei demais pelo teu curso de criação web, porque eu achei que você trazia elementos tão criativos como é você, né? E não poderia ser diferente, criativo, rápido, sensível. Isso. Diz pra gente, a gente aprende a criar? Isso, então, eu lancei um curso online muitíssimo simples, acessível. Eu não tenho nenhum pudor de falar, ele é R$150. Ele é ideal para quem quer botar a mão na massa, para quem quer encontrar, assim como eu mesmo fiz com a minha própria vida, é um curso para quem quer descobrir ferramentas e possibilidades dentro do ramo da comunicação. Então, para quem está querendo explorar um pouquinho de que modo eu posso melhorar meu trabalho, eu quero descobrir coisas novas e tudo mais. É uma porta de entrada, ou seja, ele apresenta noções básicas e introdutórias para quem quer descobrir mais sobre criatividade, redação, design, vídeo, captação. Então, assim, tem alguns conhecimentos interessantes para quem está querendo dar o pontapé nesse ramo. E, cara, é um curso muitíssimo simples, são 4 horas de aulas. Então, tem e-book, tem podcast e tem vídeo também. Além da minha presença, que, enfim, como os meus alunos que estão online aí podem comprovar, eu tento me fazer o mais presente possível e o mais prestativo possível. Então, todo mundo que fizer o curso é uma porta de entrada para uma troca que cabe à pessoa, né? Tipo, a gente pode desenrolar para sempre essa troca de conhecimentos. Então, é um curso que nunca termina, é um curso muito pelo contrário, que é um convite para que essa relação se desenvolva cada vez mais. É um ponto de partida dessa relação, né? Aliás, pois porque tem presença, tem a sua presença, e isso é vital. Eu com certeza, não quando eu acabar aqui hoje não, porque vai ser tarde, eu vou salvar a nossa conversa depois, mas amanhã
eu com certeza vou entrar no teu curso, porque assim, eu gosto muito da maneira como você lida com a vida, como você fala com a vida, como você dialoga com esse universo entre o humano e o divino e isso tudo. Eu acho isso me toca muito, eu acho que é a forma que eu melhor vou absorver qualquer coisa, porque é a maneira como eu gosto de me comunicar, com essa pluralidade, com essa colcha, com um pé lá, outro cá. Eu adoro isso, então com certeza é uma super dica. E eu vendo seus stories, quando você estava lançando o curso, eu falei assim, cara, esse cara é sensacional, ele está falando do vinil, da vitrola, aí está falando disso, está falando daquilo. E como você fez isso muito bem, eu não sei ao certo e posso falar besteira. Logo depois, algum tempo depois, fala besteira normal, tá? Estamos aqui. Depois do Falar Sem Parar, algum tempo depois, eu acho que alguns anos depois, poucos ou muito, não sei, eu vi um movimento teu com foto, onde você... e eu fiquei com muita vontade de ir, de sair, e de pegar o celular e fotografar o Rio, com esse olhar, que é mais do que a técnica, não é a técnica, é a sensibilidade da coisa, né? É extrair da pessoa aquele olhar do que não é o óbvio, é um olhar que tem o traço do humano, o elemento humano. E que você faz isso muito bem, né? É teu. Obrigado. É porque eu sempre gostei muito de imagem e desse lado, dessa abordagem, né, de usar os instrumentos ao meu redor como se fosse uma expressão da vida. Então, em algum momento, a câmera fotográfica e a câmera do celular, elas se tornaram grandes aliados nessa minha manutenção da minha própria vida e nessa comunicação da minha própria vida. Então, eu gostei sempre bastante de fotografar e, de vez em quando, a fotografia, o processo de edição, todo esse processo de encapsular um registro e uma visão, todo esse processo, de algum modo, era muito meu, sabe? Porque aquela foto fui eu que tirei, fui eu que coloquei um pouquinho da minha percepção. Então, assim, eu gosto muito desse processo de registrar e entregar para o mundo. E quem sabe, nessa entrega para o mundo, outra pessoa, ela, no mínimo, desperte algum tipo de sensação gostosa. Uma sensação... Exato. Teve um momento, Kátia, que foi interessante também, só tocando nesse assunto. Teve um momento interessante que eu lancei um livro de poesia, né, chamado Vivemos Juntos, e foi bem interessante, já esgotou, infelizmente, não tem mais cópias, mas vendi durante 2 anos, na Feira do Lavradio, principalmente, também esgotou na Livraria da Cultura, onde vendeu, e era um livro que narrava uma série de histórias das quais eu já vivi, e além disso tinha pequenos contos e poemas, e esgotou, mas eu tenho uma segunda iniciativa, um livro caseiro, feito a 4 mãos por mim e pela minha mãe, um livro chamado Que Bom Que Você Existe. Então, se você quiser saber mais a respeito do Que Bom Que Você Existe, você pode falar comigo, entrar no meu Instagram, Pablo_Valejos. Você também pode pesquisar no Instagram, @Que Bom Que Você Existe, e lá você vai encontrar micro reflexões a respeito da própria vida. E se você quiser saber mais sobre o meu curso, @Cocriato. Então, fica aí o convite, caso você queira saber um pouco mais a respeito. E se você quiser trocar ideia ou bater um papo, eu tô por aqui. Não, com certeza, Pablo. Eu vou querer saber sobre todas essas iniciativas. Essa foi, de novo, só uma reconexão e uma porta se abrindo para muitas outras coisas, muitas outras ideias. E, mais uma vez, a sua presença foi muito boa para mim, muito representativa, muito importante, muito valiosa. Eu te agradeço, assim, enormemente. Essa nossa conversa vai ficar aqui no IGTV. E eu tenho, por acaso não tem ninguém lá, mas eu tenho um YouTube com essas lives lá também. Então vai estar nos 2 lugares, o canal Conter Histórias no YouTube e o @Conter Histórias, que eu vou colocar, só me diz, Cocriato. Isso, Cocriato, que é o Ok, o Pablo eu sei, e o da sua mãe qual é? Não, o do livro se chama @Que Bom Que Você Existe. Que Bom que você existe. Que, inclusive, foi uma
foi uma cartinha escrita por tia Letícia, que eu guardei, e ela fala que bom que você existe. E aí eu fiz disso o título do livro. Então, Maravilhoso. E vai ser um sucesso com toda certeza, com essa sensibilidade linda que você tem. Nossa live chega ao fim e a gente nem pode falar sem parar agora. Mas a gente vai falando, a gente vai fazendo pílulas. Pablo, eu vou te procurar. Eu quero te agradecer muitíssimo, muita coisa. Eu sei que eu nem preciso falar muitas palavras, porque você já entendeu tudo. E sabe o quanto eu estou te agradecendo. Eu, assim que a gente acabar, vou salvar, vou colocar os seus 3 arrobas, o do livro, o do curso de criação web e o seu, para todo mundo acompanhar. E pessoal, quem está aí e não segue o Conteiro, é @Conteiro Histórias, e essa história vai estar lá, naquela abinha do e-mail que é o IGTV. Pablo, meu querido, aquele beijo imenso. Pessoal que está aí, os pais do Pablo, os alunos, que orgulho desse menino. Meus amigos queridos estão aí, minha sogra, minha família. Muito bom. Tribo Conteiro crescendo, essa tribo de coração bonito. Vamos lá, vamos transformar. Olha o fazedor aí. Beijo. Beijo imenso, beijo gigante no teu coração. Obrigada. tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.